Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar de missões transculturais no Novo Testamento? Se você ainda tem alguma dúvida do que é e como acontece as missões transculturais, eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro link, a aula de número 2 da EBD, que nós explicamos e falamos aí dos vários tipos de missões transculturais. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Micael Henrique e nós estamos aqui para esta videoaula de apoio, de subsídio da EBD Escola Bíblica Dominical. Quarto trimestre de 2023, lição maravilhosa, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesta lição 4, querido aluno, querido irmão, professor que me ouve, nós falaremos de forma direta a respeito de missões transculturais aí nas páginas neotestamentárias, ou seja, os 27 livros do Novo Testamento, de Mateus até o Apocalipse. E você já parou para pensar que realmente o Novo Testamento é extremamente missionário? Isto porque nós estamos aprendendo ao longo deste trimestre que Deus é um Deus missionário. Logo, o seu povo no Antigo Testamento, Israel, povo escolhido para representá-lo, deveria ser um povo missionário e, consequentemente, a igreja no Novo Testamento também deve ser um povo que tem prazer, alegria e responsabilidade de levar o evangelho para as outras pessoas. Logo, é responsabilidade da igreja, conforme o Novo Testamento aponta, continuar a obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E eu queria trazer aqui para a tela, para a lousa hoje, apesar deste texto bíblico não ser o texto áureo, porque o texto áureo da nossa lição 4 vai ser João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, este é o texto áureo apresentado pela lição, porém, eu penso que há um texto bíblico que resume toda a nossa lição, que é o texto bíblico do Evangelho segundo João, capítulo 20 e versículo 21, onde Jesus diz o seguinte: assim como, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Olha que direção maravilhosa para nós seguirmos nesta aula, nesta lição 4. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu envio a vós. O que nós vemos aqui, queridos, é Jesus mostrando que ele foi o primeiro missionário no Novo Testamento, porque ele foi o primeiro enviado. É claro que nós temos João Batista, que é a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Salvador, porém, João Batista ainda faz parte daqueles profetas que viviam e profetizavam conforme os profetas da antiga aliança, do Antigo Testamento. E isto porque João Batista e os demais profetas estão anunciando, estavam propagando a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Então nós temos Jesus como o primeiro enviado do Novo Testamento, ou no Novo Testamento. Agora perceba, o primeiro missionário, ou o primeiro a enviar, é Deus, o Pai.
Então, João 3,16 e João 20:21. Assim como o Pai me enviou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Depois, nós temos Jesus agora enviando. Primeiro, Deus Pai envia Jesus, agora Jesus vai enviar. Enviar quem? A igreja. E aqui nós podemos pensar igreja primitiva. A igreja de Atos dos Apóstolos. Jesus deu a ordem direta para os seus discípulos, para os apóstolos e, consequentemente, para a igreja primitiva. Agora, a igreja primitiva e o Novo Testamento transferiu essa ordem para a igreja atual. E a pergunta que eu faço para você, e gostaria que você levasse essa reflexão para a sala no próximo domingo ou no dia da sua escola bíblica aí, a igreja atual, se Jesus não vier, se Jesus não voltar nos nossos dias, o que nós cremos que está muito perto de acontecer, porém, se Jesus não vier nos nossos dias, será que a igreja atual vai ter cumprido a sua missão? Segundo, será que a igreja atual será capaz de transmitir esta responsabilidade e este senso de necessidade de ganhar almas para o reino de Deus para as próximas gerações? Fica aí esta indagação. Será que os nossos filhos, as crianças que nos cercam, eles estão nos vendo falar de Jesus? Será que eles estão vendo ou eles sabem que nós estamos contribuindo financeiramente com missões? Será que eles sabem ou são incentivados a orar pelas almas perdidas e por aqueles que estão pregando o evangelho para elas? Então, é um ponto aqui, divisor de águas nessa aula, hein? Para você pensar e para eu pensar também. Olha só, queridos, há uma frase aqui extraordinária de David Livingstone. Você pode procurar aí a história dele no YouTube. Por exemplo, o audiolivro do Heróis da Fé traz aí a biografia de David Livingstone. Foi um grande missionário escocês no século XIX, fim ali do século XIX, e ele disse certa vez: Deus tinha um único filho, porque Jesus era o único filho unigênito de Deus o Pai. Então, Deus, o Pai, tinha um único filho. O que ele resolveu fazer com esse filho? Fez dele um missionário. Fez dele um enviado. Fez dele alguém para ganhar almas. Por quê? Aqui nessa lição 4 das missões transculturais, nós precisamos entender isso. Olha só, alguém envia, alguém vai enviar. Alguém vai ser enviado, vai se dispor a ir. Alguém vai se colocar à disposição. Lembra do que o profeta Isaías disse? Para Deus, ali naquela visão extraordinária de Isaías 6, depois que acontece ali todo o mover de Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando Deus chegou para chamar Moisés na sarça, em Êxodo 3, Moisés disse: eis-me aqui. Logo, deve haver alguém que envia e também deve haver alguém que se dispõe a ir, alguém que se dispõe a ser enviado como Jesus se dispôs. Agora,
todo aquele que vai ser enviado em uma missão de ganhar almas, todo aquele que vai ser enviado para pregar o evangelho, ele deve ter um plano. Ele deve ter algo pré-estabelecido. Isso por quê, meus irmãos? Porque Jesus foi enviado e se dispôs a ser enviado, mas Deus o Pai e Deus o Filho, Jesus, tinham o plano da redenção muito bem estabelecido. O plano estava pronto. Ah, irmão, e a mensagem que Jesus ia trazer, os feitos, já estava pronto. Já estava organizado. Por quê? Não existe a possibilidade de fazer missões transculturais, fazer missões fora da cultura, fazer missões distantes, fazer missões com pessoas que pensam completamente diferente de nós, sem estarmos preparados. É impossível. Ah, mas Jesus disse, não se preocupeis com o que havei de falar, que na hora é o Espírito Santo quem falará. Exato. Mas se você lê o contexto bíblico do que Jesus está falando lá, é quando alguém for preso, quando alguém for apedrejado, quando alguém for acusado por causa do evangelho. E aí não existe ninguém suficientemente preparado para enfrentar algo assim. Aí nesse caso só o Espírito Santo para nos ajudar. Mas quando nós vamos pregar o evangelho para as pessoas, nós precisamos ter um plano estabelecido e estar preparados. Amém, queridos? Para nós avançarmos aqui dentro desta aula, o que é que nós vamos ver no Novo Testamento? Nos evangelhos, Jesus fazendo missões e ensinando sobre missões. Ah, irmão, e em Atos dos Apóstolos? A igreja fazendo missões. A igreja estabelecendo outras igrejas. E nas cartas de Paulo e nas cartas gerais? A igreja agora está estabelecida, a igreja agora está alicerçada e deve permanecer se preocupando com aqueles que ainda não são salvos. Ou seja, continuar a obra missionária e deixar este legado para as demais pessoas que vão integrar a igreja. E no Apocalipse, irmão Micael? No Apocalipse eu não vejo missão. É claro que tem. Porque no Apocalipse, toda a missão que Deus estabeleceu através de Israel e através da igreja será consumada. Todo o trabalho missionário no Apocalipse será consumado e será recompensado, porque o texto bíblico diz que Deus tem o seu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus por isso. Então, nós temos aí todo o Novo Testamento trabalhando com a ideia de missões, a ideia missionária. Eu vou deixar para vocês também, aqui no canal, vou subir aí esse vídeo, uma mensagem, uma pregação curta, 30, 36 minutos aproximadamente, sobre um personagem bíblico chamado Barnabé. Gente, Barnabé foi um personagem bíblico extremamente missionário. Você vai poder conferir neste próximo vídeo que Barnabé foi alguém que fez missões de forma extraordinária. Ele assume a responsabilidade. Ele é alguém que se dispõe a ajudar o outro, mesmo que o outro não mereça. Ele é alguém que está preocupado em levar o evangelho, levar o ensino do evangelho até uma das igrejas de Atos que você vai ver no próximo vídeo.
ele é alguém também que está pronto, está preparado a ser usado por Deus para levar ajuda física, alimento, recurso para uma igreja necessitada. E tudo isso faz parte aí da ideia das missões transculturais no Novo Testamento. E eu quero concluir esta aula lembrando a você que Atos dos Apóstolos é um livro que não tem conclusão. Depois ali do capítulo 28 de Atos, o livro simplesmente termina. Por quê? Porque a missão da igreja não acabou. A missão da igreja continua firme. Você sabe. Se não viu, pode conferir aí na playlist da EBD, na lição de número 1, nós falamos 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E Deus conta comigo e conta com você. Valeu, galera! Se você está comigo aqui até o final dessa videoaula, muito obrigado pela sua companhia. Lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário e você pode ter acesso aí a mais conteúdo do canal. Vou deixar aqui nos cards ao lado e também a playlist da EBD do quarto trimestre. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Valeu!